Fazer uma chamada aqui, viu? Rapidão. Calor, cara. Eu vou preencher isso aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 7, 14. Vocês têm um calendário aí? Tem? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Como é que anda aí meu artigo? Estão fazendo? Professor, comecei a escrever alguma coisa. Foi? Que bom. Já. Uhum. Depois eu vou mandar lá para o senhor, no seu Isso, WhatsApp, quando para dar uma olhada. Quando terminar uma parte, assim, uma introdução ou alguma coisa assim, aí vai mandando, que aí eu vou orientando, entendeu? Uhum. Estou na parte falando sobre o assentamento, a questão da localização, essas coisas que tem, como eu vou falar Uhum. sobre ele, né? Aí eu estou fazendo mais ou menos introdução dele. Aí depois que eu vou entrar mesmo na particularidade, que é do da trifaseamento da rede. Tá. Tava olhando aqui quantas aulas nós temos antes da nossa prova, né? Se fizer o artigo, vão estar liberados da prova, mas seriam basicamente três. Três aqui. Acho que é. Então, bora a chamadinha aqui. Depois eu coloco aqui as coisas que é para colocar. Adriano. Tô aqui, professor. Beleza. Alcides. Tô aqui, professor. Henrique. Marcos Vinícius. Maria Alice. Presente. Lohane. Lohane não tá aí não, né? Paloma. Presente. Paulo Henrique. Presente. E o Wilber. São 9. Bom, eu tinha pedido para vocês semana passada para fazer uma tabela, né? Um levantamento de cargas de um projeto elétrico residencial. Quem é que fez? Eu fiz, professor. Ótimo. E os outros? Só que eu não enviei, porque não tem como enviar, não sei. Não, é porque eu não coloquei ainda, não disponibilizei, na verdade, né, para enviar. Tá ok.
Professor, eu comecei a fazer, aí fiz uma folha, e depois eu vou passar para a tabela do Word, para ficar bonitinho, bem organizado. Mas você já fez. Fiz a maioria, falta uns pedaços para casa ainda para fazer. Uhum. Mas a maioria já fiz, já do quarto, Ó, da cozinha. é interessante vocês estarem fazendo toda vez que eu passar uma atividade desse tipo, porque isso aí são as etapas de um projeto elétrico residencial. Então, assim, para você fazer a próxima etapa, você vai precisar dessa tabela. Então, assim, são coisas que são dependentes, entendeu? Você só vai conseguir fazer a próxima etapa de um projeto elétrico se tiver feito o anterior. Você não pode ficar fazendo coisas assim, eu vou passar agora uma atividade no final da aula. Como é que você vai fazer se não tiver feito essa anterior? Entendeu? Então, como se trata de um projeto, é uma coisa sequencial. Então, tem que se estar fazendo isso. E não deixe para a última hora, porque isso aí se acumula. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Então, projeto elétrico, o meu planejamento aqui que eu tracei para fazer com vocês é de semana em semana, ou de 15 em 15 dias, a gente está fazendo uma etapa do projeto para que quando chegue lá no final, né? Nós chegamos lá no final, já tenha tudo pronto, elaborado, e aí é só imprimir e o projeto está pronto. Ok? Então tenham cuidado, vão fazendo, é uma forma de aprender, porque senão não aprende não. Então vamos continuar na aula de hoje. Antes de comentar sobre o que nós vamos ver, vou dar uma revisada aqui rapidamente. Revisada não, vou mostrar, na verdade, o que a gente viu na aula passada, só para relembrar vocês, né? Comecei mostrando aqui um quadro de distribuição, mostrando a função desse tipo de quadro, como é que ele deve estar organizado, não é? O local que ele deve ser instalado, que principalmente deve ser de fácil acesso. Então, aqui nessa imagem, vocês viram que tem disjuntores, tem equipamentos de proteção, tipo um DR, né? Pode ser instalado também DPS, que depois eu vou falar mais adiante. Os barramentos, ó, bem organizados, ó, barramento de fase, barramento de neutro, barramento de proteção, esse aqui, ó, verde e amarelo. Estão vendo aí, né, minha tela? Não perguntei, mas eu acho que vocês devem estar vendo. Estamos sim, professor. Aí, aula passada a gente fez esse levantamento aqui, ó, levantamento de potências, ou cargas, né, tanto faz o nome. Vamos ver aqui mais. Foi baseado nessa planta baixa aqui. E aí eu apresentei alguns critérios para fazer esse levantamento de potência. Um deles aqui, ó, para iluminação, né, para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente segue isso aqui, o que está estabelecido na norma, 100 VA de potência. E para áreas superiores a 6 metros quadrados, nós seguimos isso aqui, ó, atribuímos um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros, né? Então, foi tudo explicado isso aqui. Tem uma tabelinha aqui onde eu mostrei os cálculos e eu pedi exatamente para vocês fazerem uma tabela desse tipo aqui, certo? Tanto com iluminação quanto tomadas. Eu pedi para tomadas também? Acho que eu pedi, né? Me ajudem aí, sim ou não? Sim. Foi, né? Não. Isso. Opa! Sim ou não? Foi não, professor. Você disse que ia terminar o conteúdo para a gente ia passar para fazer essa semana. Eu não cheguei a terminar tomadas com vocês.
Bom, professor, eu entendi que era para fazer, mas, assim, eu entendi no contexto todo, que era para fazer tudo por conta do material que o senhor postou. Mas o senhor não falou mesmo, não. Falou que era para fazer só a primeira parte. Eu acho que foi eu falei isso mesmo, assim, porque assim, como tem 50% a distância, que é exatamente essas atividades que vocês têm que estar fazendo, cara. Então, o material estava lá, eu postei, eu pedi para vocês darem uma lida, né? E qualquer dúvida podia me tirar. Mas agora aqui, antes de entrar no próximo conteúdo, rapidamente eu termino com vocês e aí vocês completam a tabela de vocês, para quem não fez. Mas eu cheguei a explicar essa questão aqui de como estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas para vocês ou não? Sim. Então, aqui estão os requisitos. Então, basicamente, só revisando rapidamente, né? Para estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas, nós levamos em consideração o perímetro, ok? Iluminação é área, tomadas, perímetros. Então, cozinha, copa cozinha, área de serviço, a gente segue esse critério aqui, ó, estabelece um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração, ok? Então, calcula-se o perímetro, e a cada 3,5 metros, eu atribuo um ponto de tomada com as respectivas potências, 600 VA para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para o restante. E para salas e quartos, varandas e outras dependências, eu sigo esse critério aqui, que é um ponto de tomada para cada 5 metros, ok? Calcula-se o perímetro e de 5 em 5 metros eu atribuo um ponto de tomada. E a potência de cada tomada é 100 VA. Aí é bem simples essa questão, né? Para estabelecer a quantidade de tomadas e potências, né, para circuitos independentes, que seriam o quê? O que a gente chama de tomadas de uso exclusivo ou tomadas de uso dedicado, né? Você tem que levar em consideração a potência do aparelho. Então, por exemplo, geralmente esses aparelhos que têm uma corrente nominal superior a 10 amperes, ou seja, equipamentos que têm uma potência alta, né, tipo chuveiro, um chuveiro elétrico, uma torneira elétrica, uma secadora de roupas, um micro-ondas, e ar-condicionado, por exemplo, né? São todos aparelhos que têm corrente superior a 10 amperes, dependendo do modelo dele, dependendo da potência. Então, para esses tipos de aparelhos, você tem que estabelecer um circuito exclusivo ou um circuito independente para cada aparelho. Então, se eu tenho 3 chuveiros elétricos na minha casa, eu vou ter que ter 3 circuitos, um para cada um, exclusivos, né? Ou seja, quando eu digo 3 circuitos, eu vou ter que ter 3 disjuntores no meu quadro de distribuição, um para cada chuveiro. E assim eu vou atribuir para uma secadora de roupa, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, ou qualquer outro dispositivo que tenha uma potência alta ou uma corrente superior a 10 amperes. Né? Como é que eu sei, professor, que a corrente é maior que 10 ou menor? Fácil. Pegue a potência do equipamento, que você pode verificar em um selo que fica no equipamento mesmo, no dispositivo. Pega essa potência, divida pela tensão, você já tem uma estimação boa da corrente, ok? Então, por exemplo, um chuveiro elétrico que tem, em média, aí, uma potência de 5.000 watts, pode ter mais, pode ter menos, depende do modelo, você pega esses 5.000 dividido por 220 volts, vai dar mais que 10 amperes,
ok? Então, para esse tipo de equipamentos ou de aparelhos, vocês têm que estabelecer um circuito independente. É um circuito para cada aparelho. E a potência é a que está estabelecido no aparelho, né? Aqui nessa tabela eu tenho um exemplo de algumas potências e de alguns aparelhos, né? Por exemplo, ó, ferro de passar roupa, ó a potência. Isso aqui gasta muita energia, hein? Tem que ter cuidado. Todos esses equipamentos que têm uma potência alta, se ficar muito tempo ligado, eles gastam energia. Vamos ver aqui. Ventilador. A potência é baixa, tá vendo? Então não gasta muita energia. Ar-condicionado, cadê? Acho que eu passei aí. Isso aqui é aqueles ar-condicionado velho antigo, condicionado de ar central. Na verdade, essa tabela está um pouco defasada, teria que pegar outros. Mas olha aqui, ó, chuveiro, ó. Dependendo do modelo, pode ir de 2.500 a 7.500. Olha só o tamanho dessa potência, 7.500 watts. É uma potência muito alta, dependendo do Professor, modelo. Oi. só uma dúvida. E no caso, como tem o mínimo e o máximo, como que a gente vai saber se o da gente é o máximo? Não, Tem aonde? como saber? No caso, no caso, o chuveiro. Aí ele Sim. tem uma tabela que ele vai de tanto a tanto, né? Vamos Não, supor. não, Aí eu não, coloco a não. máxima lá na hora de somar os watts deles, coloco no máximo. Sim, mas olha só. Essa tabela aqui é tipo assim, só para vocês entenderem que existem modelos que existem, por exemplo, chuveiros que podem ter uma potência de 2.500. Existem chuveiros que podem ter uma potência de 7.500, de 4.000, de 5.000. Onde você vai verificar essa potência? No próprio equipamento existe uma identificação, um selo dizendo qual a potência de cada equipamento. Aí vocês podem colocar. Mas Ok. respondendo a sua pergunta aí, também é interessante, porque chuveiro, ele geralmente ele tem dizendo lá duas potências, tipo assim, a potência do inverno, a potência do verão, né? Então é bom considerar sempre a maior potência, sempre a maior, por quê? Porque o usuário vai querer uma hora lá colocar o chuveiro na potência máxima, né? Por exemplo, lá no inverno, quando tiver muito frio. Então sempre procurar a maior potência. E quando não sabe, tipo, eu estou fazendo, professor, um projeto aqui para uma casa que eu quero vender. Eu não sei quem vai ser meu cliente, eu não sei se ele vai pôr chuveiro elétrico ou não no banheiro, mas aí você já tem que dimensionar fazendo essa estimativa. Se ele colocar, já está tudo ok lá, né? Então já tem que fazer essa previsão. Não pode dimensionar uma tomada para um chuveiro, por exemplo, um ponto de tomada, né? Dizendo, ele não vai colocar, ou se ele for colocar, vai colocar um modelozinho com a potência menor. Sempre pense no pior caso. Sempre tem que dimensionar pensando nisso. Ok? Aqui tem alguns exemplos de alguns aparelhos portáteis, né? Que também a gente tem que ter essa previsão, que eu posso conectar um aparelho desse em alguma tomada. Aí a regrinha aqui das tomadas, que eu acho que eu já expliquei para vocês. A potência delas para copa, cozinhas, áreas de serviço. Segue essa regrinha aqui, para as 3 primeiras tomadas 600 VA e para o restante 100 VA, né? Para cada tomada excedente. E para os demais cômodos, 100 VA de potência. Então aqui eu tenho uma tabelinha explicando
para vocês como é que faz esse cálculo. Eu vou só revisar um aqui, e aí vocês vão fazer o restante. Por exemplo, a sala. A área da sala é 9,91 metros quadrados, mas como eu estou dimensionando tomadas, eu vou olhar aqui o perímetro, né? Então, vocês vão observar o perímetro. Então, calculando o perímetro da sala, eu tenho 3,25 vezes 2, mais 3,5 vezes 2, totalizando 12,6 metros. 12,6 metros. Esse aqui é meu perímetro. Como se trata de uma sala, eu vou espaçar de 5 em 5. 5 mais 5. Como não tenho mais 5 metros, sobrou 2,6, né? Que é para dar 12,6. 5 mais 5, 10. Mais 2,6, 12,6. Então, cada 5 metros eu atribuo uma tomada, mais 5, outra tomada, e 2,6, que deu uma fração, também considera-se uma tomada, totalizando 3 pontos de tomadas, no caso aqui da sala. Lembrando que essa quantidade aqui é a mínima possível, né? Então, eu posso ter no mínimo 3. Claro que você vai poder colocar mais, né? Então, é interessante que você ponha mais. Na sala só tem 3, eu vou pôr mais 1 ou mais 2, professor. Pode ser? Pode. Então, o ideal é que você coloque aí umas 5 tomadas. E um outro exemplo da copa, que segue um outro critério, calculando o perímetro. Perímetro é a soma das paredes, ó. Você soma esses comprimentos aqui, imaginando que isso aqui é uma copa. Você soma esse comprimento com esse, com esse, com esse. Deu 12,3. Como é uma copa, eu vou espaçar de 3,5 metros em 3,5 metros, ó. 3,5 mais 3,5 mais 3,5 para 12,3, sobrou 1,8. Então, totalizei aqui 1, 2, 3, 4 pontos de tomadas, no mínimo, né? Posso sempre aumentar. A norma estabelece que isso aqui não pode ter menos, mas a mais é sempre bom ter. Então, observem que tem duas regrinhas, basicamente. Se for salas e quartos e outras dependências, basicamente é de 5 e 5 metros. E copa, cozinha, área de serviço, de 3,5 em 3,5. Ok? E aí foi calculado para cada outro cômodo. Aqui nessa outra tabela estão representados as potências. Então, da sala, como ele colocou aqui 4 tomadas, vai ser 4 vezes 100 VA. Na copa, como ele colocou 4 tomadas, que isso aí foi estabelecido na tabela anterior, vai ser para as 3 primeiras 600 VA. E para o excedente, para cada restante, você vai atribuir 100 VA. Totalizando 3 vezes 600, 1.800. Mais 100, 1.900 VA. Ok? Isso aqui é o que eu chamo de tomadas de uso geral. As tomadas dedicadas, não existe essas regrinhas que eu acabei de apresentar. As tomadas dedicadas é muito simples. Como é que eu sei? É um ponto de tomada para cada equipamento e a potência é de acordo com o modelo do aparelho. Então, aqui, ele atribuiu para uma torneira elétrica, colocou aqui uma tomada exclusiva para uma torneira elétrica, onde a potência da torneira, ele estipulou 5.000 watts. Verificou-se aí quais são as potências, né, em média dessas torneiras, e atribuiu aqui uma potência para uma torneira. Também considerou uma geladeira como um equipamento dedicado. Aí vai depender do modelo da geladeira, né? Tem geladeira que tem uma potência maior, tem geladeira que tem uma potência menor. Então, se você quiser colocar uma tomada dedicada só para geladeira, você pode também.
Mas também como geladeira não tem uma potência tão elevada, ó, como vocês estão vendo aqui nesse modelo, como 500 watts, e em cozinha eu tenho tomadas também até de 600 VA, ó, de 3 vezes 600 VA, 3 tomadas disso aqui, eu poderia simplesmente colocar essa geladeira junto aqui com essas tomadas de uso geral. Também não tem problema não, viu? Mas se você quiser fazer um negócio mais organizado, pode deixar a geladeira como um equipamento dedicado. Já que a geladeira, mal você muda de lugar, ela vai ficar ali sempre. Você pode deixar ali como uma tomada dedicada para ela. Ó, chuveiro, atribuir uma potência para o chuveiro de 5.600. Essa potência aqui você olha no equipamento. E é sempre uma. Beleza? Então, aqui eu tenho minha tabela, finalizando, isso foi a aula passada. Vocês podem criar uma tabela geral dessa, ó. É essa tabelinha que eu quero depois no final, onde eu tenho nessa coluna aqui os meus ambientes, as minhas dependências, salas, copa, cozinha, quartos, as dimensões, área e perímetro, potência de iluminação, aí você calcula, ó, aqui já foi calculado, uma coluna para as tomadas, a quantidade de tomadas e a potência. E para as tomadas dedicadas, uma outra coluna, onde você pode discriminar aqui qual é o equipamento e qual a potência desse equipamento. E em que ambiente ele vai estar instalado. Ok? Então, essa tabelinha aqui já me dá uma boa base do meu levantamento de cargas. E aí eu posso somar minhas potências, ó. Potência de iluminação, ó. Você somar essas potências aqui, ó, 100, mais 100, mais 160, mais 160, e vai somando, ó. Chegou aqui, vai dar 1080 VA. Mesma coisa nessa outra coluna aqui, ó. Se eu fosse somar as potências das tomadas, 400, mais 1.900, mais 1.900, 400, e vou somando, eu chego em 6.900 VA. Ok? Então, eu tenho aqui minha potência aparente. Lembre que potência aparente é sempre dada em VA. Nessa última coluna aqui, ó, eu posso somar as potências aqui, ó, 5.000, mais 500, mais 5.600, mais 1.000, que são as potências das tomadas dedicadas, ó. Deu 12.100 watts. Observe que aqui está em watts e aqui está em VA, né? Aqui está em watts porque eu estou pegando a potência direto no aparelho. A potência de uma máquina de lavar, a potência de um chuveiro elétrico, então já está em watts. Essa potência aqui está em VA porque a gente calculou de acordo com a área e com o perímetro, né? Por isso que ela ainda está em VA. Eu ainda tenho que converter isso aqui para watts. Eu tenho que converter essas potências para watts. Como é que eu converto VA para watts? Aí vocês vão ter que usar aquele fator de demanda ou fator de potência que eu apresentei, acho que há umas 2 semanas atrás. Para tomadas, você multiplica isso aqui por 0,8. E para iluminação, você multiplica isso aqui por 1. Lembra? Então, ó. Se eu peguei a iluminação, eu vou multiplicar por um fator de potência 1. Então, 1080 vezes 1 dá 1080 watts. Então, iluminação é bem simples converter. A quantidade que tiver de VA é a quantidade de watts. Para tomada, se você pega aquele total, multiplica por 0,8, que é o fator de potência que a norma estabelece, 0,8. A norma 5410 que te fala isso aí. Então, multiplicando por 0,8, vai te dar esse valor aqui. Agora, eu tenho potência só em watts, ó. Watts e aquela dedicada. O que é que você vai fazer? Vai somar todas essas potências. Somando essas potências aqui, ó, 18.700 watts, não é? Então, olha só, 18.700.
Agora, eu não sei se vocês lembram, no começo da aula passada, eu mostrei para vocês como determinar o enquadramento do sistema de energia de uma residência. Por exemplo, pode ser monofásico, bifásico ou trifásico, dependendo da faixa de potência. Lembra? Essa faixa de potência aqui está em que enquadramento? Vocês lembram? Pessoal, lembra ou não lembra? É porque eu não quero subir, tá lá para cima. Mas isso aqui, vocês ainda estão aí, estão? Que estão tudo calado, eu não sei nem se... Ô, professor. Estou aqui. Estou aqui, professor. E Tô aí? aqui, professor. Tô aqui. Também. Ótimo. Estão acompanhando? Sim. Sim, Né? Estão entendendo ou não? sim. Ótimo. Se não tiverem, pessoal, pode perguntar. Não tenha vergonha, não. Aquela quantidade de potência está enquadrado num sistema bifásico. Porque o monofásico era até 12.000, lembra? De 12.000 a 25.000 era bifásico, até 12.000 monofásico, de 12.000 a 25.000 bifásico e de 25.000 a 75.000 trifásico. Não foi isso que a gente viu? Então, 18.700, isso aqui é 18,7 quilowatts, né? Se você dividir aqui por 1.000, dá 18,7. Essa quantidade de potência se enquadra num sistema bifásico. Num sistema bifásico. Porque o bifásico é uma potência até 25.000. E isso aí, onde você vê isso aí? Na própria concessionária. A concessionária de energia estabelece essa faixa aí. Então, você só conseguiria aprovar um projeto elétrico na concessionária se ele fosse bifásico. Se você colocar monofásico, eles não vão aprovar por causa da quantidade dessa potência. Beleza. Então, só para resumir, eu quero que vocês completem aquela tabelinha como essa daqui, viu? Ó, essa tabelinha aqui, completinha assim, ó. Dependências, dimensões, potência de iluminação, tomadas dedicadas. Aí eu quero também que vocês somem essas potências. Multiplica aqui pelo fator de potência. Aí soma tudo. Veja o total e verifiquem se na residência de vocês vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Bom, então para hoje, o que eu vou acrescentar aí? Tô querendo aqui mostrar alguns símbolos, né? Que a gente vai começar a pôr na planta, né? Então, vocês já têm a planta aí de vocês. Eu já dimensionei minha potência, não é? Eu já dimensionei minha potência, qual vai a quantidade de tomadas, a quantidade de potência de iluminação. Agora, eu quero representar na minha planta os principais símbolos utilizados, não é? Então, por exemplo, como é que eu vou colocar minhas tomadas na minha planta? Como é que eu vou colocar essa iluminação, os interruptores, né, os condutores, os eletrodutos? Então, de que forma eu vou representar isso na minha planta, né? Então, vou mostrar aqui para vocês hoje alguns símbolos. Depois eu já dei uma explicada sobre disjuntores. Depois a gente volta nisso aí. Quando eu estiver falando mais de equipamentos de proteção. Cadê meus símbolos?
Deixa eu só colocar ali, viu? Só um minutinho. Para a gente seguir uma ordem. Então, assim, ó. Aqui eu tenho meu quadro de distribuição, que daqui, com meus circuitos, vão sair circuitos para cada equipamento, por exemplo, uma lâmpada, para uma tomada, um chuveiro elétrico, e assim vai, né? Então, de que forma eu vou representar isso no meu desenho, né? Na minha planta? Acho que eu não vou explicar isso agora. Cadê a tabela, cara? Isso aqui é assunto da próxima aula. Onde é que está a simbologia aqui? Só um minuto. Cadê isso aqui? Ó, o que eu quero hoje é que vocês peguem a planta e a gente vai representar na planta, já que vocês têm aquela tabelinha aí que vocês acabaram de montar, eu quero representar na sua planta aí, ó, cada um vai fazer esse trabalho, símbolos para iluminação, para tomadas, para interruptores, ok? Eu vou apresentar aqui alguns símbolos e vocês vão colocar aí na planta de vocês, de acordo com essa daqui. Eu não quero esses símbolos que estão aqui, ó, porque esses símbolos, eles não têm uma norma estabelecida, né? Então, por exemplo, existia, né, na verdade, uma NBR, que era a 5444, que foi cancelada. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, não tem norma que estabelece a simbologia. Existe uma geral aí, uma americana, mas esses símbolos aqui, eles não estão de acordo com a 5444. E eu quero que vocês adotem a simbologia da 5444, mesmo ela estando cancelada. Pelo menos para a gente seguir aqui um padrão. Porque senão cada um vai pôr um símbolo diferente e aí vai ficar complicado de visualizar, né? Mesmo tendo uma legenda no seu projeto, uma legenda é o quê? Que seria identificando o que é cada símbolo, né? Por exemplo, esse símbolo aqui representa um ponto de iluminação, aí eu ia colocar minha legenda aqui. Mas para a gente aqui padronizar, vamos seguir a 5444. Aqui eu tenho uma legenda desses símbolos aqui, mas eu não quero seguir essa simbologia, eu vou passar direto para essa norma aqui, para a gente seguir essa norma aqui, ok? Ela é bem antiga mesmo, é de 89, por isso que como ela não foi atualizada, ela acabou sendo cancelada. Mas ainda vamos seguir, porque pelo menos temos um padrão. Então aqui, ó, alguns símbolos utilizados na 5444, que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Então, como é que eu represento um quadro de distribuição? Qual é o símbolo? Eu tenho basicamente esses dois símbolos, ó. Um embutido, que é o que está lá, geralmente que é o mais usado aí nas residências, né? Que fica embutido aqui na alvenaria, aqui na parede. Ou aparente. Aparente é aqueles quadros que fica, geralmente, foi feito depois, o cara não quebrar uma parede e os caras colocam um quadro, né? Mas é bem utilizado esse tipo de quadro aqui em indústrias, né? Principalmente que você fica sempre mudando a geometria, é um galpão, não tem parede, aí você coloca alguma coisa assim, aparente. Mas em uma casa, onde está sendo tudo planejado lá no projeto do início, é sempre bom colocar aqui um embutido. Okay? Então o símbolo é esse aqui, ó. Esse aqui é a parede e aqui é o símbolo aqui dentro da parede, ó. Um outro ponto é o ponto de iluminação, ó, ponto de luz, ou
de iluminação, ó, é só um círculozinho. Lembrando que esse ponto aqui, ó, de iluminação, ele é do tipo de luz incandescente, viu? Na parede, mas também pode ser no teto, ó. Veja que aqui, ó, ponto de luz no teto e ponto de luz incandescente é o mesmo, tá vendo? Aqui eu tenho algumas letras e números, né? Que isso aqui identifica, por exemplo, aqui a potência da minha iluminação. Ó, vamos pegar isso aqui que é um ponto de luz no teto. Indica o quê? Que eu tenho duas lâmpadas de 100 watts cada uma. Então, esse ponto de iluminação, se tiver com essa representação aqui, vai dizer que tem duas lâmpadas de 100 watts, totalizando 200 watts. Esse número que está aqui representa o circuito em que esse ponto de iluminação faz parte, né? Então, no caso aqui, seria do circuito 4. Aí, se fosse do circuito 1, você ia colocar o 1. Se fosse do circuito 2, você ia colocar o número 2, e assim por diante. E essa letrinha aqui, o A, representa o comando, ou seja, porque cada ponto de iluminação eu tenho um interruptor associado. Então, é sempre bom, né? Se vocês observarem aqui mais aqui embaixo, eu tenho o símbolo do interruptor. E aí você veja que tem a mesma letrinha aqui, ó, A, indica o quê? Que esse interruptor está associado a essa lâmpada, a essa iluminação. Significa que se eu ligar aqui esse interruptor, eu vou ligar essa lâmpada. Já que a casa tem várias lâmpadas, né, vários pontos de iluminação e tem vários interruptores, você tem que identificar qual interruptor liga qual lâmpada. Por isso que sempre tem que colocar a letrinha A com A, B com B, C com C e assim por diante, né? Então, para cada interruptor, você vai pôr uma letrinha e vai dizer em qual lâmpada ele liga. Certo? Só para ficar claro na hora da execução do projeto. Então, voltando a esse ponto de iluminação, eu tenho identificação da potência, eu tenho a identificação do circuito e eu tenho a identificação do comando, que é qual o interruptor que vai estar associado a esse ponto de iluminação. Lembrando que esse símbolo aqui é para luz incandescente. Para iluminação do tipo fluorescente ou de LED, o símbolo é outro. Não está aqui porque não sei por quê também, porque aqui eu acho que quando foi feito a iluminação de LED, fluorescente, não era muito utilizado, né? Mas se vocês, depois eu vou mostrar aqui para vocês os símbolos, principalmente quando a gente estiver usando o programa. No programa eu tenho simbologias de fluorescente, tenho simbologias de LED e tudo mais. Beleza? Mas por enquanto vamos usar uma simbologia dessa aqui para representar um ponto de luz no teto. Então eu quero que na casa de vocês vão lá na planta, né? Para cada dependência, vocês vão colocar um símbolo desse de iluminação, vai identificar a potência dessa iluminação e vai identificar um comando, a letrinha. Deixa o circuito aqui para depois. Depois a gente vai fazer essa etapa aqui de identificação dos circuitos, certo? Dividir circuito 1, circuito 2, circuito 3 e assim por diante. Por enquanto, vamos identificar só potência e só o comando. Dando sequência aqui, ó, o símbolo do interruptor. Então, veja que eu tenho um interruptor. Cadê a bolinha branquinha? Aqui, ó. Pois aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Isso aqui é um interruptor simples. Interruptor simples é uma bolinha. É só a bolinha, viu, pessoal? Essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui é o eletroduto que tá passando aqui, onde os condutores vão descer até meu interruptor. Todas essas linhazinhas aqui, ó. Tá ok?
Só um minuto aqui, pessoal. Só um minuto. Deixa eu só ver isso aqui. Só um minuto aqui. Voltei. Me perdi onde eu estava, hein? Me ajuda aí. Tava falando de quê? Bom, vou continuar daqui. Não lembro onde eu parei. Mas eu quero que você pegue na planta de vocês. Coloque essa simbologia aqui para iluminação. Coloquem a potência. Essa potência que vocês vão encontrar lá naquela tabela que vocês fizeram. E a identificação do interruptor, ok? Um interruptor simples é só um círculo, lembrei. Essas linhazinhas aqui são os eletrodutos. O símbolo mesmo é essa bolinha. Então, um círculozinho menor indica que isso aqui é um interruptor simples. O que é um interruptor simples, pessoal? É aquele interruptor de uma seção, onde você liga o interruptor e a lâmpada acende. Um interruptor simples. Esse outro símbolo aqui, ó, uma bolinha pretinha, é um interruptor paralelo. O que é um interruptor paralelo? Aqueles interruptores usados geralmente em escadas, em quartos, onde eu tenho 2 pontos que eu posso ligar ou desligar minha lâmpada, minha iluminação. Por exemplo, numa escada, eu tenho esse interruptor no início da escada, aí eu posso ligar minha lâmpada, eu subo a escada, lá no final da minha escada eu tenho um outro interruptor desse, onde eu posso desligar aquela mesma lâmpada, ok? Então isso aí se chama um interruptor paralelo, onde é um par de interruptores, né? Tem geralmente aqui, se você ver nessa figurinha aqui, ó, eu tenho um par de interruptores paralelos, onde eu posso ligar e desligar a minha iluminação nesses interruptores, ok? Em quartos, geralmente, instalados um perto da porta, onde você entra e acende a sua luz, a sua lâmpada, deitou ali na cama, do ladinho da cama, geralmente tem um outro, onde você pode desligar a mesma lâmpada. Já viram interruptor desse tipo? Na casa de vocês tem? Oi. Não tem. Não tem. Professor, a minha casa, eu estou fazendo ela não tá igualzinho, não. A questão da quantidade de tomada mesmo, agora com esses cálculos, eu vi que o pessoal da construtora me lesou com essa questão. Te enrolou, mas não tem, mas ela tem menos do que você calculou? Eu estou fazendo os cálculos de acordo com o que o senhor está ensinando aí, né? No caso, se fosse para fazer da forma correta, ficaria assim. Ou o senhor quer Tá, que faz só um minuto. Peraí, só um minutinho aqui. Por favor, só um minuto. Fala. Eu estou falando assim, se for para fazer do jeito que está, a gente está descobrindo mesmo de erro aqui. Né? Questão, principalmente nessa quantidade de tomada, esse quadro de distribuição, eu não entendi ele direito. Mas ontem mesmo eu percebi que tem 4 cômodos da casa que desliga só numa chave, né? Ixi. Tem a garagem, a sala e 2 quartos menores e a circulação, é tudo numa chavezinha só. Aí o meu quarto tem uma chave só para ele.
Não entendi. Mas o quarto, desliga o quê? Porque você tem que ver se desliga só tomada, só iluminação, ou Não, a desliga... iluminação. A iluminação e eu acho que o ar também desligou. Na hora que eu desliguei, desligou o ar junto. Não Entendeu? Então, pode. assim, aí eu fico pensando, eu não sei bem, não entendo bem direito a questão das distribuição ainda, né? Vou ter que estudar mais. Mas eu já percebi que pela quantidade de tomada, para você ter uma ideia, no quarto só tem 2. É um quarto de 6 por quase 6 por 5, E no seu entendeu? Um quarto cálculo deu bem grande. quanto? Tem 2 tomadas apenas, né? De perímetro. Não, aqui, olha, perímetro, ele deu. Cadê o quarto? 22. Não, de perímetro, ele de área de metro quadrado deu 15,93. Ele Não, deu mas o perímetro, 16,06 de perímetro, 16,06. quanto? 16,06. Só que, Então, tem que ter pelo menos 3 tomadas. pois é, aí como passa um pouquinho, eu coloquei 4, né? E mais uma que é a potência do ar-condicionado, né? No caso, uma dedicada, né? Essas tomadas que você fez o cálculo do perímetro é só as de uso geral, fora as dedicadas. Sim, já seriam 4. Ele só tem 2 tomadas, né? E outra coisa interessante aí, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas as tomadas do ar-condicionado, geralmente eu coloco fora do quarto. Certo. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, não? Porque assim, fica muito mais organizado, fica muito mais bonito. As tomadas, por que eu coloco fora do quarto? Fora da casa, na parte externa. Porque é onde vai ficar lá os motores. Entendeu? E esse tipo de ar-condicionado mais novos, né? Que é tipo split ou inverter, a parte do motor fica do lado de fora. Não é aqueles antigão, que é aqueles de janela, que era acoplado o motor com condicionador de ar, que era tomada e tudo. Como esses ar-condicionados eles são divididos em 2 partes, a parte do motor você joga para fora. Então, a tomada desses ar-condicionados você põe do lado de fora da casa. Geralmente no local onde você vai instalar o motor. Entenderam? Sim, professor. Aí eu queria entender se, no caso, a minha tabela, eu coloco como ela está na casa ou como, no caso, deveria ser, do jeito certo. Como a norma estabelece, do jeito certo. Beleza. Então, tá bom. Obrigada. O que eu quero é só que vocês façam uma comparação com a casa de vocês para saber o que está de acordo e o que não está de acordo, para depois relatar, ó, a minha casa não está de acordo com esse item da norma, a minha casa não está de acordo com esse item da norma, e assim vocês vão dizendo. Só para verificar mesmo o que está de errado. Muito bem. Então, interruptor paralelo. Eu esqueci de responder. A Paloma falou aí que na casa dela nem quadro de distribuição. Eu não acredito. Não tem. Meu Deus do céu. Tá precisando aí de uma reforma urgente, viu? Reforma urgente. Aí também vai depender aí do tipo de casa que vocês moram, né? Se for kitnet, geralmente o pessoal deveria ter, mas o pessoal às vezes não coloca. Coloca só um quadrozinho lá fora. Mas era para ter. Bom, esse aqui é o símbolo da iluminação, ou do interruptor paralelo. Aí eu já expliquei o que é um interruptor paralelo. Aqueles interruptores que pode tanto ligar e desligar em 2 pontos. Eu tenho um interruptor intermediário, ó, que a simbologia muda aqui, ó. Esse interruptor intermediário, ele pode ser ligado e desligado uma mesma iluminação até em 3 pontos diferentes. Ó. Isso aqui é mais em hotel ou em grandes cômodos, né, em grandes ambientes, que você tem um ponto
Por exemplo, até num quarto de hotel eu já vi esse tipo de interruptor. Ó. Tem um ponto perto da porta, onde assim que você entra, você pode ligar a iluminação. Aí do lado da cama tem um em cada cabeceira. Do lado tem 2 interruptores mais do lado da cama. Então são 3 pontos onde você pode ligar e desligar uma iluminação. Já viram um interruptor desse tipo? Não? Não. Nunca viram, pessoal, num hotel, alguma coisa. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, esses interruptores, assim, mesmo que não tenha na casa de vocês, mas esses interruptores aqui, vocês estão entendendo? Vocês já tinham ideia deles ou não? De alguns só, professor, de todos não. Tá. Aqui eu tenho uma simbologia de tomadas, ó. Tá vendo essas setinhas aqui, ó? Pontos de tomadas. Então, o quê? Um triângulozinho aqui, ó, uma setinha dessa, branca, representa que isso aqui é uma tomada do tipo baixa. O que seria uma tomada do tipo baixa? Até 300 milímetros do piso acabado. Não é? 300 milímetros ou 30 centímetros. São essas tomadas que ficam embaixo, na casa de vocês. Observem depois, esse tipo de tomada é uma tomada baixa. Esse símbolo aqui, ó, a tomadazinha branca, ó, um triângulozinho desse, uma setinha branca. É uma tomada baixa. Tem a tomada de meia altura, ou que a gente chama de tomada média, que fica até uma altura de 1,30 m do piso, né? Então, eu tenho esse tipo de tomadas também. E eu tenho uma tomada alta, que a gente fala tomada de luz alta ou tomada alta, que é aquelas tomadas que ficam mais lá para cima, né? No mínimo aqui a 2 metros do piso acabado, 2 metros. Então, a simbologia é a setinha preta. A setinha preta é da tomada alta, a setinha branca é da tomada baixa, e a setinha aqui cortada aqui no meio, ó, preto e branco, é tomada média, ok? Essas tomadas baixas são as mais usuais aí, que vocês veem na casa de vocês. Essas tomadas aqui de meia altura, geralmente, vocês podem utilizar uma para fogão, ou uma para geladeira, né? Dependendo aí, uma na sala para pôr a televisão numa parede. Essas tomadas altas aqui, ó, vocês podem utilizar, por exemplo, para ar-condicionado, né? Geralmente para chuveiro, pelo menos o ponto, né? Para chuveiro elétrico, para ar-condicionado. Aí, geralmente, a gente usa as tomadas altas. Ok? Essa altura aqui você pode estabelecer, mas para que seja considerada uma tomada alta, né, no mínimo, pela norma, tem que ser 2.000 milímetros, né, ou 2 metros do piso acabado. Ok? Então, eu tenho 3 tipos aqui de pontos de tomadas. Aqui eu tenho a identificação da potência da tomada, então sempre é bom colocar a potência, 300 VA, 500 VA, 600 VA, 1.800 VA, então depende da potência que você calculou lá naquela tabela. Eu quero colocar a tomada aqui para um chuveiro elétrico. Qual a potência do chuveiro? Se a potência do chuveiro for 5.000 watts, você vai pôr aqui 5.000 watts. É 7.500? Vou colocar aqui 7.500 watts. E aqui é a identificação do circuito em que essa tomada faz parte. Então, por enquanto, vamos deixar essa numeração aqui 100, porque depois nós vamos fazer esse tipo de identificação. Ok? Então, olha só. Vocês vão pegar a planta da casa de vocês, vão pôr essas simbologias. Quais simbologias que eu quero que vocês coloquem hoje?
o quadro de distribuição. Isso aqui é do quadro geral, né? Cadê o do quadro de distribuição? Não está aqui, mas pode ser utilizado esse aqui. Eu quero um símbolozinho desse aqui, ó, para o quadro de distribuição. Eu quero símbolos para iluminação. Eu quero símbolos para interruptores. Aí vocês colocam interruptores simples. Eu quero que vocês coloquem um interruptor paralelo. Interruptor paralelo, vocês podem colocar no quarto ou numa sala. Aí vocês podem escolher. Pelo menos um interruptor paralelo. Só para ter noção depois que como é que faz essas ligações. Que eu vou ensinar aqui na próxima aula. E eu quero que vocês coloquem as tomadas. Isso de acordo com a tabela que vocês levantaram, pessoal. Por exemplo, na sala, vocês calcularam que tem que ter 4 tomadas. Aí vocês coloquem as 4 tomadas. Aí vocês podem escolher se vai ser tomada baixa, tomada alta ou tomada média, né? Então, basicamente, quadro de distribuição, iluminação no teto, interruptores e tomadas, ok? É mais ou menos uma... Deixa eu ver se tem aqui a plantinha da casa. Assim, ó, mais ou menos assim, ó. Vamos pegar a casa de vocês e vão colocar as simbologias. Observe que essas simbologias que estão aqui, elas não estão de acordo com aquela norma que eu acabei de apresentar, 5444. Isso aqui é uma outra simbologia. Mas eu quero a simbologia que eu apresentei para vocês, viu? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Em cada cômodo, vão pegar, botar o ponto de iluminação. Aí vão colocar aqui a potência dessa iluminação. E essa potência aqui, onde foi que vocês obtiveram? Lá naquela tabela. Certo? Então, a simbologia vai ser essa daqui, ó. Da iluminação. Aí coloca desse jeitinho aqui, ó, a potência. As tomadas, entenderam o que tem que fazer? Aí coloca, ó. Aqui tem tomadas, eu tenho interruptores, eu tenho iluminação. Vocês vão fazer dessa mesma forma na planta da casa de vocês. Colocar o quadro de distribuição, o quadro do medidor geral, que é lá fora. E deixa eu ver outras simbologias aqui. Vou apresentar aqui para vocês, mas por enquanto não precisa colocar, porque a gente ainda não fez e ainda vai estudar, que são essas aqui, ó. Essa simbologia aqui, ó. Por exemplo, esse tracinho aqui representa a fase. Esse tracinho aqui, assim, ó, desse jeito, representa o neutro. Esse símbolo aqui, um Tzinho, o terra ou proteção. E essa aqui, essa metadezinha aqui, ó, para cima, é o retorno, ok? Então, o tema da próxima aula, nós vamos aprender como ligar um interruptor numa lâmpada, como ligar uma tomada, utilizando essa simbologia aqui, ó, fase, retorno, neutro e terra ou proteção, ok? Então, nós vamos utilizar essas simbologias para aprender a fazer essas conexões. Aprendendo a fazer essas conexões, a gente vai representar lá na planta essas conexões. Então, por enquanto, eu quero basicamente que vocês peguem, vocês já têm essas tabelinhas, eu quero que vocês peguem a planta. Cadê, rapaz? Deixa eu subir aí, não... Entenderam? O que vão ter que fazer já? Aqui.
Ó, quero só isso. Pegue a planta, identifique os pontos de iluminação em cada ambiente, as tomadas, os interruptores. Então, põe os interruptores e com aquela simbologia, viu? Essa simbologia aqui é outra. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma tomada. Só que o símbolo que eu mostrei para vocês, que eu quero que vocês usem, é da setinha, né? Isso aqui também é uma tomada, ó, dele, mas é com outro símbolo. Então, eu quero que vocês façam isso aí para a semana que vem. A gente aprender a fazer a ligação. Tipo, ó, como é que eu pego, passo um eletroduto para essas tomadas, como é que eu conecto, como é que eu ligo esse interruptor a essa iluminação, como é que sai daqui do meu quadro, cadê o quadro de distribuição aqui, onde foi que ele colocou, deixa eu olhar, tô cego, acho que ele não colocou. Vocês estão vendo aí algum quadro? Acho que não tem não. Ele não colocou aqui não, mas eu quero que vocês coloquem já no de vocês o quadro de distribuição, viu? Aquele símbolozinho. Então, pega aqui dentro de uma parede, escolhe um lugar central aqui, né? E coloca o quadro de distribuição dentro, assim, de uma paredezinha aqui, ó. Pode ser aqui nesse hall, ó. Aqui a casa, a sala, ó, entrou, tem a copa. Aí aqui eu venho para um quarto, eu venho para o outro. Eu colocaria aqui, ó, numa paredezinha aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui nessa parede aqui, ó, porque nesse corredorzinho aqui, ó, nesse hall, é um lugar de fácil acesso, centralizado. Na paredezinha aqui, onde aqui você provavelmente não vai colocar nenhum móvel, né? Então tá num ponto central aqui onde eu tenho acesso desse quarto, do banheiro, desse outro quarto aqui perto da sala, perto da copa. Aqui seria um ponto bom para colocar. Mas aí esse ponto vocês que definem, viu? Entenderam o que tem que fazer? Só quero essas simbologias. Bom, então só mostrar aqui para vocês um interruptor paralelo. Deixa eu ver aqui. Interruptor paralelo. Para quem nunca viu ainda, uma aplicação, por exemplo, vou pegar uma escada aqui dessa. Opa. Então, visualizando aqui, ó, que é a da direita, onde eu estou passando o mouse, ó. Imagina que uma escada que você tem. Aí eu vou ter um interruptor. Oi. Eu vou precisar sair porque resolvi uma emergência, tem problema? Não, tranquilo. A aula tá gravada. Eu já tô no final também, viu? Pode sair tranquilo aí, que por hoje foi só isso aí. Beleza, obrigado. Falou, professor. Nada, falou. Então, olha só aqui, ó, o interruptor paralelo, interruptor desse tipo aqui, ó, no início da escada você tem ele. Então, se eu apertar aqui no interruptor, eu vou ligar essa minha lâmpada. Aí eu subo a escada, ó, eu posso apertar nesse outro interruptor aqui, que eu desligo a minha lâmpada. E se eu apertar aqui também, eu ligo a minha lâmpada. Então, eu posso ligar ou desligar, ou nesse ponto, ou nesse ponto. Entendeu? Então, isso aqui é uma aplicação de um interruptor paralelo, que é bastante utilizado em escadas. O que é isso, professor? Por que não só um? Porque imagina aqui que você está subindo para dormir, né, aqui num quarto à noite. Aí se você desligar, se tivesse só esse ponto aqui embaixo, eu ia desligar a minha iluminação e ia subir a escada no escuro. Aí é complicado, né? Ou se tivesse só esse ponto aqui,
né? Se eu quisesse desligar aqui, eu ia descer no escuro. Então, ou subir também no escuro, dependendo se a lâmpada está ligada ou não. Por isso que é bom sempre colocar assim um interruptor paralelo numa escada, um interruptor paralelo em um quarto também é bom, porque aí eu posso ligar e desligar. Eu posso ligar na hora que eu entro no quarto e quando eu me deitar na cama, para não ter que me levantar para desligar a iluminação, eu posso desligar pertinho ali da minha cama. É só esticar a mão que eu posso desligar minha iluminação. Então, isso aqui é um exemplo de um interruptor paralelo. Beleza? Aí, próxima aula, o que é que a gente vai aprender? Como é que faz essa ligação aqui, ó? Né? Como é que eu ligo esses interruptores? Por exemplo, assim, ó. Aqui é o exemplo aqui, ó. Fase, neutro, aqui eu tenho o meu disjuntor, meus interruptores. Como é que eu faço esse tipo de ligação para ligar uma lâmpada? Porque se vocês ligarem errado, pessoal, e geralmente muitos eletricistas ligam errado isso aqui e ocasionam muitos problemas. Tipo assim, às vezes você liga aqui e não consegue desligar no outro lado. Ou se você desligar aqui, não consegue ligar aqui desse lado. Por quê? Porque o cara errou nessa ligação aqui. Então, se vocês fizeram uma ligação errada, vocês vão ter problema em ligar e desligar esse tipo de interruptor aqui. Eu não sei se vocês já presenciaram algum erro desse tipo, que quando liga e não desliga num lugar, ou alguma forma. Já presenciaram? Não, né? Não, professor. Tá, muito bem. Então, por hoje é isso aí, mas antes de finalizar, ainda quero conversar um pouco com vocês sobre o artigo, né? A atividade, eu não vou pular, não sei, assim, mas eu já estou pedindo aqui a vocês, e sempre estou alertando para que cada semana vocês vão fazendo o que eu estou pedindo. Né? Então, semana passada eu pedi para vocês fazerem aquela tabelinha com levantamento de potência. Essa semana eu estou pedindo para que vocês peguem na planta baixa de vocês e acrescentem os símbolos, tipo, ó, iluminação, tomadas, interruptores, a potência de cada ponto desse, seja de tomada, seja de iluminação. Só os símbolos. Porque na aula que vem a gente vai aprender a fazer essas ligações. Aí depois vocês vão colocar também no projeto de vocês, né? Então a minha... Oi. Sobre isso aí, tudo manuscrito? Como assim? Tudo feito no papel? Ou Não, vai ser tudo feito no programa. No programa. Uhum. Mas como eu quero que vocês aprendam, pelo menos para ter uma noção, por enquanto, vocês vão fazendo aí no papel, ok? Tá, então esse que é para fazer agora é no papel. Pega a plantinha assim, ó, imprime um A4 aí e vai rabiscando, só para ter uma ideia. Mas a gente vai fazer isso tudo no programa, para ficar uma coisa profissional, para ficar uma coisa bonita, entendeu? No papel é mais só para vocês terem uma ideia. Ah, eu fiz o levantamento de carga, eu fiz aquela inserção dos pontos, né, das simbologias. Porque isso aí eu creio que você aprende mais. Mas a gente vai usar software. Tá bom, então. Obrigado. Beleza. E com relação aos artigos, pessoal, olha só. Para submeter ao SICTAG é até o dia, acho que é 9 de setembro, se eu não me engano. E provavelmente não vai ser prorrogado. Então tem que correr, gente. Tem que correr, porque senão não vai dar tempo mesmo. E outra coisa, eu vou ter que dar uma lida, porque assim, eu não vou submeter um artigo se ele tiver mal escrito, cara. Então eu quero ler, ele tem que estar bem escrito, o português tem que estar bem claro, a parte técnica também, entendeu? Nós temos que mostrar resultados, porque se for só para dizer, eu vou desenvolver isso, eu vou fazer aquilo, eles não vão aceitar.
Isso para quem estiver pensando já no SICTEG agora. Agora, professor, estou com uma ideia muito boa aqui, só que eu preciso de mais tempo um pouquinho. Eu preciso até outubro lá, para finalizar. Não tem problema. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse artigo e vai submeter numa revista ou em outro congresso aí, ok? Mas quem quiser submeter no SICTEG, que está aberto, quiser dar uma corrida, eu estou aqui para ajudar, então vão me mandando as coisas, aí eu dou uma lida, eu vou dar minha contribuição, porque eu vou participar também desse artigo com vocês, não vou pôr meu nome num artigo que eu ver que não está bom, né? Porque se não tiver bom, eu nem vou pôr meu nome, nem vou nem também incentivar a vocês publicarem, porque não vai ser aceito. Então, assim, pelo menos eu já tenho uma experiência com relação a isso. Se tiver bem escrito, eu vou estar contribuindo com vocês, eu vou dar meu ok. Ok? Então, mãos à obra. A Alice me apresentou aí umas ideias boas, cara, muito boas. Se conseguir fazer isso aí a tempo, vai ficar show de bola. Acho que o Adriano também, né? Já tem me mostrado também uma ideia. É correr atrás que vocês conseguem. Ok? Por hoje é só. É isso aí. Até a próxima Professor, aula. aí a gente manda essa tabela por onde? Não, por enquanto, fica aí com Vai vocês. disponibilizar, né? Tá bom. Tá Vai ok. fazendo só essa simbologia aí agora na planta. Certo. Tá ok, Depois, então. Aí eu quando mando. tiver mais completozinho, eu peço para vocês enviarem. Tá ok. Obrigada. Então, Beleza, falou. professor, até final de semana eu já Tá. Beleza. escrevendo aí, tá bom? Até mais, então. Boa semana a todos. Obrigada, professor. Nada.